Era domingo, 14 de março de 2010, em San Antônio, e os sinos da igreja ainda ecoavam quando meu telefone começou a vibrar dentro da bolsa. Eu não atendi de imediato. Eu estava ajoelhada, rezando do jeito que minha mãe me ensinou, devagar, com precisão, acreditando que a obediência ainda podia proteger uma mulher na velhice. As chaves da casa pesavam no bolso do meu casaco. Chaves novas. Uma vida inteira comprimida em metal frio. Quando o telefone tocou novamente, saí para o ar cortante da manhã. A igreja de pedra atrás de mim parecia mais velha do que o meu medo, e de alguma forma isso tornava tudo pior. O homem do outro lado da linha falou baixo, como alguém pedindo desculpas por bater na porta errada. Senhora, aqui é Dom Rafael. Eu era o antigo dono da sua casa. Encostei-me no muro da igreja. A chuva ameaçava cair, mas ainda não tinha começado. Ele fez uma pausa antes de continuar. Eu esqueci de desligar as câmeras. As palavras não chegaram todas de uma vez. Vieram separadas, com cuidado, como números escritos a lápis antes da tinta. Câmeras. Plural. Meu filho disse que a casa estava limpa. Minha nora sorriu e serviu o almoço no dia em que assinei os papéis. O contador apertou minha mão com firmeza e respeito. Disse a Dom Rafael que estava tudo bem. Pessoas idosas esquecem coisas. Agradeci e me preparei para desligar. Mas ele me interrompeu. Não, disse ele. A senhora precisa entender. Elas ainda estão gravando. Os sinos tocaram novamente atrás de mim. Dentro da igreja, as pessoas se levantavam da oração. Maridos ajeitando os paletós, esposas tocando a testa. Perguntei onde estavam as câmeras. Na sala, disse ele, e no escritório. Eu parei de assistir há meses, mas ontem algo começou a rodar. Minha garganta apertou. Pensei na pasta azul que eu não encontrava. Pensei na voz do meu filho quando disse: "Para seu próprio bem, mamá." Pensei no folheto do asilo dobrado com cuidado sobre a mesa da cozinha. Dom Rafael não me apressou. Soava como um homem que já tinha feito sua confissão. Não quis ver, disse ele. Mas quando vi, soube que precisava ligar. Olhei para as minhas mãos. Elas estavam firmes. Isso me surpreendeu. "O que o senhor viu?" perguntei. Ele soltou o ar devagar. "A senhora", disse ele. Confiando. A chuva finalmente começou quando voltei para o carro. Cada gota parecia deliberada. Eu ainda não sabia, mas aquela ligação marcou a última manhã em que eu rezaria para que minha família permanecesse a mesma. Dirigi para casa devagar, deixando que a chuva decidisse minha velocidade. A casa estava exatamente como no dia em que a comprei. Sólida, respeitável, construída por mãos que acreditavam que paredes deveriam durar mais do que pessoas. Dom Rafael disse que foi construída em 1958, paga cômodo por cômodo. Uma casa de uma vida inteira. O tipo de casa em que confiei. Meu filho disse que os números favoreciam a compra. Minha fé dizia que segurança importava mais. Dentro, o cheiro de frango assado ainda permanecia do almoço do dia anterior. Minha nora insistiu em cozinhar, sorrindo demais, observando-me assinar os papéis com olhos atentos. Tudo tinha sido perfeito. Isso deveria ter me alertado. Coloquei a bolsa sobre a mesa e fui para o escritório. A pasta azul continuava desaparecida. Ela continha extratos bancários, declarações antigas de imposto, o rascunho da procuração que meu filho disse ser apenas por uma questão. Eu havia colocado na gaveta de baixo. Lembrava do som ao fechá-la, suave, definitivo. Agora, a gaveta estava vazia. Sentei-me na cadeira e tentei respirar como o médico ensinou. Inspira devagar, solta ainda mais devagar. Disse a mim mesma que havia explicações. Coisas se perdem, filhos querem ajudar. A confiança não expira do dia para a noite. Mas algo na casa parecia rearranjado. Não os móveis, não os objetos, a autoridade. O telefone tocou novamente. Dom Rafael. Não deveria ter assistido, disse ele, imediatamente. Mas ouvi vozes. Fechei os olhos. Quais vozes? Perguntei.
do seu filho e da sua esposa. As palavras pesaram mais dessa vez. Ele descreveu a sala, como o ângulo da câmera pegava o sofá, o corredor e a borda da porta do escritório. Como ouviu risadas primeiro, risadas confortáveis, do tipo que não espera interrupção. Depois, papéis. Seu nome estava em toda parte, disse ele. Mas sua voz não. Perguntei por que ele não ligou antes. Houve uma pausa, longa o suficiente para conter vergonha. Disseram que era hora, que a senhora não perceberia, que já confiava neles. Olhei para minhas mãos. Elas estavam firmes. Isso me surpreendeu. O que o senhor viu? Perguntei. Ele soltou o ar devagar. A senhora, disse ele. Confiando. A chuva finalmente começou quando voltei para o carro. Cada gota parecia deliberada. Eu ainda não sabia, mas aquela ligação marcou a última manhã em que eu rezaria para que minha família permanecesse a mesma. O silêncio depois parecia ensaiado. Agradeci e desliguei. Então fiz algo que não fazia havia anos. Tranquei a porta do meu quarto. Não dormi naquela noite. Fiquei sentada na beira da cama, ouvindo a casa respirar, os estalos lentos da madeira antiga, o zumbido baixo do refrigerador, o relógio da sala marcando um tempo que parecia ter perdido o respeito por mim. Pensei em ligar para o meu filho. Peguei o telefone, coloquei-o de volta na mesa. Ele sempre atendeu minhas ligações, sempre. Isso fazia parte do problema. Levantei antes do amanhecer e preparei café para uma pessoa, como vinha fazendo há anos. A caneca do meu marido ainda estava no armário, atrás das outras. Eu não a usava. Algumas ausências precisam permanecer visíveis. Às 6h45, ouvi passos no corredor. Meu filho. Ele entrou na cozinha como se nada estivesse fora do lugar. Camisa passada, sapatos limpos, o mesmo rosto que eu tinha beijado centenas de vezes antes da escola. Você acordou cedo, disse ele. Assenti. Empurrei a caneca na direção dele por hábito e parei no meio do movimento. Ele percebeu. Está tudo bem? Perguntou. Aquela pergunta quase me quebrou. O antigo dono ligou. Respondi. Nada mais. Só isso. Vi algo atravessar o rosto dele, rápido demais para ser chamado de culpa, lento demais para ser ignorado. Ah, disse ele, as câmeras. Não fiz som algum. Eu resolvo isso hoje, continuou. Provavelmente só esqueceu de desligar o sistema. Ele ainda estava assistindo, falei. Silêncio. O relógio da parede fez 2 cliques altos demais. Assistindo o quê? Perguntou. A casa, a sala, o escritório. Ele puxou a cadeira e se sentou. Não olhou para mim. Essas coisas antigas às vezes dão problema, disse. Você não precisa se preocupar com isso. Eu observei suas mãos. Calmas, firmes. As mesmas mãos que assinaram documentos em meu nome. Ele ouviu vozes, falei. Agora ele me olhou. Que vozes? As suas. Uma pausa. E as dela. Minha nora apareceu na porta naquele momento, como se tivesse sido chamada pelo peso da conversa. Bom dia, disse ela, sorrindo. Está tudo bem? Ninguém respondeu. Ela sentou-se devagar, estudando nossos rostos como alguém avaliando danos depois de um acidente. O que aconteceu? Perguntou. Nada, disse meu filho rápido demais. Eu me levantei. Vou sair. Preciso de ar. Agora? Perguntou ele. Agora. Peguei minha bolsa, minhas chaves, o casaco que ainda cheirava a chuva do dia anterior. Antes de sair, virei-me para eles. Vocês estavam falando de um lugar, onde o cuidado é administrado. Nenhum deles negou. Esse foi o momento. O primeiro. O momento em que percebi que a verdade não precisava ser confirmada para ser real. Fechei a porta atrás de mim sem bater. Lá fora o sol começava a subir, indiferente a tudo. E eu entendi, finalmente, que a casa não era o que estava sendo observada. Era eu. Fiquei sentada na beira da cama, ouvindo a casa respirar.
os estalos lentos da madeira antiga, o zumbido baixo do refrigerador, o relógio da sala marcando um tempo que parecia ter perdido o respeito por mim. Pensei em ligar para o meu filho. Peguei o telefone, coloquei-o de volta na mesa. Ele sempre atendeu minhas ligações, sempre. Isso fazia parte do problema. Levantei antes do amanhecer e preparei café para uma pessoa, como vinha fazendo há anos. A caneca do meu marido ainda estava no armário, atrás das outras. Eu não a usava. Algumas ausências precisam permanecer visíveis. Às 6h45, ouvi passos no corredor. Meu filho. Ele entrou na cozinha como se nada estivesse fora do lugar. Camisa passada, sapatos limpos, o mesmo rosto que eu tinha beijado centenas de vezes antes da escola. Você acordou cedo, disse ele. Assenti. Empurrei a caneca na direção dele por hábito e parei no meio do movimento. Ele percebeu. Tá tudo bem? Perguntou. Aquela pergunta quase me quebrou. O antigo dono ligou, respondi. Nada mais, só isso. Vi algo atravessar o rosto dele, rápido demais para ser chamado de culpa, lento demais para ser ignorado. Ah, disse ele, as câmeras. Não fiz som algum. Eu resolvo isso hoje. Provavelmente só esqueceu de desligar o sistema. Ele ainda estava assistindo, falei. Silêncio. O relógio da parede fez 2 cliques altos demais. Assistindo o quê? Perguntou. A casa, a sala, o escritório. Ele puxou a cadeira e se sentou. Não olhou para mim. Essas coisas antigas às vezes dão problema, disse. Você não precisa se preocupar com isso. Eu observei suas mãos. Calmas, firmes. As mesmas mãos que assinaram documentos em meu nome. Ele ouviu vozes, falei. Agora ele me olhou. Que vozes? As suas. Uma pausa. E as dela. Minha nora apareceu na porta naquele momento, como se tivesse sido chamada pelo peso da conversa. Bom dia, disse ela, sorrindo. Tá tudo bem? Ninguém respondeu. Ela sentou-se devagar, estudando nossos rostos como alguém avaliando danos depois de um acidente. O que aconteceu? Perguntou. Nada, disse meu filho, rápido demais. Eu me levantei. Vou sair, preciso de ar. Agora? Perguntou. Agora. Peguei minha bolsa, minhas chaves, o casaco que ainda cheirava a chuva do dia anterior. Antes de sair, virei-me para eles. Vocês estavam falando de um lugar, de onde o cuidado é administrado. Nenhum deles negou. Esse foi o momento, o primeiro, o momento em que percebi que a verdade não precisava ser confirmada para ser real. Fechei a porta atrás de mim, sem bater. Lá fora o sol começava a subir, indiferente a tudo, e eu entendi, finalmente, que a casa não era o que estava sendo observada. Era eu. Na manhã seguinte, a luz do sol entrou fraca pelas persianas da cozinha. Eu havia passado a maior parte da noite acordada, revisando anotações, memorizando conversas, catalogando cada gesto capturado pelas câmeras esquecidas. A essa altura, a traição já tinha um ritmo, uma cadência previsível que eu conseguia acompanhar. Liguei primeiro para o advogado. A voz dele era calma, mas atenta, quando eu expliquei a situação. Relatei cada detalhe, a pasta azul, as gravações, o telefonema, os rascunhos da procuração. Ele ouviu sem interromper, depois fez perguntas que me obrigaram a enxergar padrões que eu apenas intuía. Números, datas, intenções, tudo alinhado em um plano deliberado. Depois da ligação, preparei a sala. Limpei as superfícies, organizei as cadeiras de forma que eu pudesse observar todos os ângulos. O aviso de Dom Rafael ecoava. Eles não sabiam das câmeras. Desta vez, garanti que saberiam. Conferi, reconferi,
Até ensaiei a forma como os confrontaria se fosse necessário. Quando meu filho chegou para o almoço, eu já havia preparado o cenário. A mesa parecia comum, pratos, copos, o leve cheiro de frango assado, mas cada detalhe tinha propósito. Cumprimentei-os com calma, de forma intencional, minha voz firme, apesar da tempestade que crescia por dentro. Eles não perceberam de imediato. Meu filho ofereceu um sorriso casual, minha nora perguntou como havia sido minha manhã. Respondi a cada pergunta com educação, medida, neutra. Mas observei suas expressões. Pequenas mudanças denunciavam a consciência do invisível. Eu senti, antes deles perceberem que eu havia colocado câmeras ocultas. Por que as persianas estão fechadas? Perguntou minha nora, finalmente notando. A luz do sol pode ser dura, respondi, em tom suave, mas meus olhos não se desviaram dos deles. Esperei, paciente. A tensão se adensou, quase palpável. Cada movimento deles agora era cauteloso. O riso havia desaparecido, substituído por uma polidez calculada. Eles estavam aprendendo, aos poucos, que o jogo havia mudado. Servi o almoço. Simples. Não fiz comentários. Deixei o silêncio se alongar entre nós, enchendo o cômodo com uma acusação silenciosa. Quando a refeição terminou, coloquei a pasta azul sobre a mesa. Aqui está tudo, disse. Cada transação, cada documento que vocês presumiram que eu não notaria. Meu filho engoliu seco. Os olhos da minha nora correram até a pasta. Eu não os apressei. Não levantei a voz. Apenas esperei, deixando o peso das provas se acomodar. Por fim, meu filho falou, em voz baixa. Mãe. Balancei a cabeça. Não. Isto não é uma conversa. É uma observação. Levem o tempo que precisarem. A sala ficou imóvel. A traição pairava pesada, quase material. Eu conhecia os próximos passos. Medidas legais, documentação, proteção. Mas mais do que isso, eu conhecia o poder da paciência. E naquele silêncio senti a primeira centelha real de controle. A família em que eu confiava havia feito suas escolhas. Agora eu faria as minhas. A noite se instalou com um brilho suave, do tipo que faz as sombras se alongarem pelo chão e pelas paredes. Eu estava na sala de estar, olhando para a pasta azul sobre a mesa, a evidência de traição e planejamento cuidadoso. Tudo havia sido revelado, todos os segredos, todas as intenções, e agora a escolha era minha. Meu filho e minha nora permaneceram em silêncio, com os olhos piscando nervosamente entre mim e a pasta. Deixei que permanecessem nesse silêncio, um silêncio mais pesado do que qualquer palavra que eu pudesse dizer. A justiça não se anuncia, ela sussurra. Chega no espaço onde a confiança foi quebrada e a paciência encontra a clareza. Finalmente falei, suavemente, deliberadamente. Isto não é sobre punição, é sobre a verdade, sobre compreender o que foi tomado e recuperar o que ainda é seu para proteger. Pude ver a compreensão surgindo lentamente, dolorosamente em seus rostos. Cada pequeno gesto, cada cálculo cuidadoso que haviam feito havia sido registrado. E eu aprendi com tudo isso. Aprendi que a traição não está apenas nas ações, mas na complacência. Que a confiança, uma vez quebrada, só pode ser restaurada com vigilância, consciência e coragem. Deixei a pasta sobre a mesa e caminhei até a janela. A cidade lá fora estava silenciosa, o céu em um cinza suave, quase refletindo a casa que eu havia recuperado, em parte, naquele dia. Permiti-me respirar plenamente pela primeira vez em semanas. A tempestade havia passado, deixando clareza em seu rastro. Virando-me, dirigi-me a eles uma última vez. Tudo o que vocês pensaram estar escondido, tudo o que supuseram que eu ignoraria, foi visto. Agora, cabe a vocês fazer reparações. Eu fiz a minha parte. Agora, escolham com sabedoria.
Não esperei uma resposta. O silêncio era o único reconhecimento que eu exigia. Mais tarde, quando me preparava para dormir, refleti sobre o que havia acontecido. A traição havia entrado em minha casa disfarçada de cuidado, disfarçada de confiança, mas havia sido exposta, cuidadosamente, deliberadamente. Compreendi a lição completamente. Vigilância não é paranoia, observação não é desconfiança, e no silêncio do após, a clareza moral era inconfundível. Se você já se sentiu impotente diante da enganação, se alguém em quem confiava usou sua bondade como arma, lembre-se disso. A verdade, uma vez vista, não pode ser esquecida. Documentação, paciência e ação cuidadosa são as ferramentas que restauram o equilíbrio. Proteja sua vida, seu legado, sua família. Observe, escute, vigie e nunca subestime o poder silencioso da consciência. Sua confiança é preciosa, sua vigilância é essencial, e quando chegar a hora, a justiça virá, não aos gritos, mas com clareza deliberada, paciente e ineflexível.